Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui com o professor Edson, ele que é uma participante assim, assídua, né, nesse momento aqui da Festa Nacional das Candeias, e mais um ano aqui participando, presente. Fala um pouco da história, a importância que tem também essa festa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Carlos, boa tarde a todos os são filipenses e todos que estão ligados e focados na festa de Nossa Senhora das Candeias. A festa de Nossa Senhora das Candeias para o pessoal daqui de São Felipe é uma tradição muito importante, porque lembra, não é, desde quando começou esse evento, essas festividades, através do Padre Messias, o saudoso Padre Messias, e que hoje os outros párocos, os outros padres estão levando adiante. E Nossa Senhora das Candeias, como todos nós sabemos, é a nossa mãe e a mãe de Deus. Então ela merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a homenagem. E eu, particularmente, como devoto de Nossa Senhora das Candeias, estou aqui para homenageá-la. Obrigado. E é isso. A gente finalizar aqui com o professor Edson, ele fala um pouquinho, a gente veio comentar muito sobre a questão do milagre Nossa Senhora das Candeias, uma história que é uma história muito bonita. Eu não acompanhei, não conhecia esse período, mas muitas pessoas conheciam, não sei se o professor Edson também conhece. Fala um pouquinho dessa história, se o senhor conhece, professor. Eu acompanhei na época do Padre Messias, quando ele estava à frente da paróquia, e realmente tinha um milagre. A gente ia para a missa, para a procissão, e depois tinha aquele compromisso de descer uma ladeira enorme para ir até lá, até a fonte, onde era considerado como o milagre de Nossa Senhora das Candeias. Eu presenciei muitas pessoas usufruindo desse benefício santo, maravilhoso, de Nossa Senhora das Candeias, que foi o seu milagre. Não sei por que acabou, entendeu? Que não deveria acabar, mas a vida é assim mesmo, tudo se acaba. Agradecer aqui ao professor Edson pela sua participação e pelos importantes esclarecimentos, as informações que ele traz no dia de hoje aí, relacionado aí à festa de Nossa Senhora das Candeias. Obrigado, professor. De nada, beleza. Toda aqui do Carmo também, ela que sempre participa aí, né, do momento da nossa igreja, e hoje, né, mais a comemoração daí, dos festejos de Nossa Senhora das Candeias, muito marcante, onde as pessoas realmente aí têm assim uma devoção muito grande a Nossa Senhora e participam de forma intensiva também, né? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma grande, como é que diz? Uma grande devoção a Nossa Senhora, tudo meu com Nossa Senhora, qualquer coisa, minha Nossa Senhora. E hoje é o grande dia da festa de Nossa Senhora das Candeias. Não me sai da memória esse dia, que era o Padre Messias, fazia essa celebração pela manhã e à noite. E hoje vai ser à noite. E foi uma festa muito participativa, muito pessoal, muito católico de São Felipe. E é isso que eu tenho a falar. Aproveitando a oportunidade, a senhora que assim, muito próxima dele, fala um pouquinho do Padre Messias, como é que era ele, assim, a conduta dele foi também a nossa igreja aqui no nosso município. O Padre Messias era tudo. Era tudo, para mim mesmo, era pai, era tudo na minha vida, era Padre Messias. E era um padre muito querido por toda a comunidade, por todo São Felipe. Essa festa mesmo é muito falada por ele. E é isso aí que eu tenho a falar. Estamos aqui com o seu Secundo, ele que participa de todos os movimentos aqui da igreja, especialmente aí a Legião de Maria, temos aí também a Costa da Oração e a Mãe Rainha também. Fala um pouquinho dos movimentos marianos e essa festa Nossa Senhora das Candeias, a importância que tem também esse momento. Boa noite, Secundo. Boa noite. Para mim é muito importante, como católico praticante, né, estar participando de uma festa tão bonita, que é a festa de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E nós estamos em festa, por motivo. Estamos no dia
a festa de Nossa Senhora das Candeias, que é a Mãe de Jesus, e também o nosso representante, o nosso padre Marco Antônio, que é filho dessa cidade, está representando também hoje a celebrar a missa. Então, para nós, como católicos praticantes, é muita alegria. Eu, como católico, sou do apostolado de oração, sou de Mãe Rainha, eu sou de tudo dentro da igreja. Então, eu não me afasto, porque quem me sustenta é a minha fé. Eu acredito que os católicos estão felizes, porque nós temos que representar lá fora a nossa igreja aqui. Quem não é católico, não pode dizer nada, mas eu sou, tem que falar da minha igreja. E peço que as pessoas que se afastou da igreja católica voltem, porque é a casa verdadeiramente de Cristo. A igreja católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria é quem nos sustenta na sua fé. Ela é a mãe de Jesus e mãe de todos nós. E que você, JC, que tem um trabalho muito importante aqui para São Felipe, que Nossa Senhora te proteja, te cubra com o vosso santo manto, e dê força você continuar essa batalha, que eu sei que você é uma pessoa de Deus também. Fala um pouco sobre a tradição da festa das Candeias, a gente vai comentar muito, né? A festa principal é São Felipe Santiago, né, que é o nosso padroeiro, mas aí vem outros momentos da nossa comunidade também, que como tradição, né? São Roque tem uma força muito grande, e Nossa Senhora das Candeias aqui na sede é uma força também, né? É uma força, graças a Deus que nossa cidade é uma cidade vivida pela fé. Nós temos nosso padroeiro São Felipe Santiago, temos os nossos apóstolos, tem São Roque, tem Santa Luzia, que também já fez muita parte da Luzia, Bom Jesus, Nossa Senhora das Candeias, que ela quem toma conta da cidade, que ela está na entrada da cidade, Nossa Senhora quer tomar conta da cidade. Nossa cidade é forte na fé. Nossa cidade tem muito acesso, mas é festa religiosa, festa que Deus está presente em todo momento, JC. Você vê que a nossa igreja aqui, você vê na posse do padre Antônio, a praça teve uma multidão de gente, você não vê uma discussão, você não vê uma briga, você não vê nada. É porque Jesus está sempre presente, Jesus. Então, a nossa igreja católica é a igreja de São Felipe, de muita fé, ninguém nos derruba, porque nós temos a proteção divina. Entendeu? Graças a Deus, estou muito feliz por ser católico, muito feliz. E minha família toda é católica, desde quando eu nasci do ventre de minha mãe, já nasci católico praticante. Eu estava conversando aqui com o professor Edson, outras pessoas também aqui há poucos instantes, falando também um pouquinho da tradição, do milagre de Nossas Candeias, que acabou parando aí ao longo do período. Você chegou a conhecer também a questão do milagre, como é que era funcional? Não, eu não cheguei a conhecer o milagre de Nossas Candeias, porque quando eu estava jovem, de meus 20 e poucos anos, fui para Salvador, levei 32 anos lá, eu cheguei, não existe mais o milagre, né? Não existe mais o milagre. Tinha um milagre. Existe sim o milagre dela, porque é um milagre para nós, mas o milagre mesmo eu não cheguei a conhecer. Eu não conhecia o milagre, não cheguei a alcançar o milagre do Senhor das Candeias, que era uma tradição. O povo ia, eu ouvia falar que o povo ia, tem um rio lá embaixo, um tanque, não sei, né? O povo via aquela água milagrosa, mas agora acabou. Mas continua a tradição da festa dela, que é uma festa muito rica, muito bonita. Com certeza, eu agradecer a sua participação, deixar sempre o microfone da rádio, o site aí, né? Algo mais a acrescentar, e também antecipar o convite, como o senhor falou, né? Que as pessoas possam estar participando aí de algum segmento religioso, realmente buscando a Deus, né? É exatamente isso. A minha fé não afasto. Eu também faço parte da Região de Maria e também toda segunda-feira, 5 horas da tarde, eu rezo o texto com um grupo de marianos aqui na igreja, toda segunda. Pode chover, não chover, eu estou aqui, 5 horas eu estou aqui presente. A uma que faz parte, a Carminha do carro também, Maria do Carro, do padre, ela também faz parte da Legião de Maria comigo, e ela toda segunda-feira, 5 horas da tarde, estamos rezando o texto aí, ela está aí, ela é testemunha disso também. Obrigado. Tá bom, já. Obrigado pela atenção que você me deu e Deus te abençoe. Amém. Temos no profundo desejo de também olhar para aquele menino, tal e qual Simeão e Ana, os profetas do Evangelho que hoje escutaremos, e também permitir que este menino, que o Senhor Jesus, toque o nosso coração e nos faça seguidores e seguidoras dele. Assim então, irmãos e irmãs, nesta festa da apresentação do Senhor, festa que nesta comunidade nós chamamos pelo título daquela que é padroeira da comunidade, festa de Nossa Senhora das Candeias, que sejamos iluminados pela candeia, pela luz do Filho de Maria. Coloquemo-nos diante de Deus como pecadores, supliquemos a sua misericórdia, façamos juntos o nosso ato penitencial.
Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, Deus, poder de Deus, Filho de Deus, Pai, nós sentirás o pecado do mundo, pecaste a poder, a nossa sujidade. Glória, glória a Deus, para os céus, para o coração, amados amigos seus. Glória, glória a Deus, para os céus, para o coração, amados filhos é o Senhor onipotente, o Rei da glória, é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar. O Rei da glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente, o Senhor poderoso nas batalhas, o Rei da glória é o Senhor onipotente. Ó porta, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar. O Rei da glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da glória. O Rei da glória é o Senhor onipotente. O Rei da glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da glória é o Senhor onipotente. O Rei da glória é o Senhor onipotente. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, queridas irmãs, que participam conosco hoje aqui desta celebração da festa de Nossa Senhora das Candeias e da liturgia da apresentação do Senhor, irmãos e irmãs que de suas casas, de seus ambientes de trabalho, também rezam conosco através da rádio São Felipe FM, que transmite também esta Santa Eucaristia. Hoje para nós é um dia de festa, de graça, de alegria. Certamente para todo o povo de São Felipe que participa desta missa, saímos todos de casa dizendo que vínhamos à missa de Nossa Senhora das Candeias, a festa de Nossa Senhora das Candeias. E é verdade, estamos aqui celebrando a festa de Nossa Senhora das Candeias. Mas esta festa acontece dentro do ciclo litúrgico da igreja, que chama esta festa de hoje não exatamente de festa de Nossa Senhora das Candeias, mas da festa da apresentação do Senhor. Ora, quero começar essa conversa da gente dizendo uma coisa que eu sei que todos vocês têm profunda consciência disso. Deus não age de acordo com as nossas vontades, ou pelo menos não sempre, não é? Muitas são as vezes, mas muitas mesmo, em que nós planejamos as coisas de um jeito, desejamos as coisas de um jeito, mas Deus faz as coisas acontecerem de outro jeito. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus nem sempre reza na nossa cartilha. Às vezes, os caminhos de Deus são outros caminhos bem diferentes dos nossos. Aliás, a própria palavra de Deus diz isso, que os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. E a gente, no dia a dia da vida da gente, se bate com isso todo dia. Quantas e quantas vezes a gente morre pedindo uma coisa a Deus e Deus faz tudo exatamente diferente do que a gente pede a Ele, né? Acredito que isso já aconteceu com todos nós, acontece sempre com a gente. E ora, vai ser sempre assim. Afinal de contas, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, qual é a vontade que tem que ser feita? A de Deus. Afinal de contas, como a gente mesmo costuma dizer, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz, não é? Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então, entre a vontade de Deus e a nossa, será sempre a vontade de Deus que estará em primeiro lugar. Queridos irmãos e irmãs, isso não é de agora, não. Isso não é de hoje. Isso é de sempre, de sempre. A festa que nós estamos celebrando hoje, ela acontece dentro de um contexto, que é o contexto do nascimento de Jesus. Embora liturgicamente o tempo do Natal já passou, a gente já encerrou a liturgia do tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus, mas nós estamos celebrando hoje os 40 dias do nascimento do menino, o dia em que Maria e José vão ao templo apresentar o menino, conforme a gente escutou hoje no Evangelho, era exatamente o dia em que se completava o tempo de resguardo da mãe. Quantos são os dias de resguardo da mãe? Não são 40 dias? Não é? Então, se a gente contar do dia 25 de dezembro, que é o dia do nascimento de Jesus, até esse dia de hoje, 2 de fevereiro, são exatos 40 dias. Completados, então, os 40 dias de repouso, de resguardo da mãe, eles vão ao templo. Portanto, hoje nós estamos celebrando ainda uma solenidade, uma festa que nos apresenta Jesus muito menino, com 40 dias de nascido. Portanto, podemos dizer que é uma festa que, mesmo tendo já passado o tempo do Natal, é ainda dentro do contexto da infância, do nascimento de Jesus. Ora, este nascimento de Jesus, ele foi profundamente esperado pelo povo do Antigo Testamento. A gente, na liturgia da igreja, passa o tempo do advento, 40 dias, ou melhor, desculpem, 4 semanas, não é? Esperando e se preparando para o nascimento de Jesus. O povo de Israel viveu um advento muito maior do que o nosso. O povo do Antigo Testamento viveu séculos e séculos esperando que Deus um dia cumprisse a promessa de mandar o Salvador, de mandar o Messias. Os profetas todos do Antigo Testamento vinham com a missão de não deixar o povo perder a esperança.
de não deixar o povo perder a fé. Quando o povo se cansava, quando o povo desiludia, aparecia sempre um profeta. Deus mandava sempre um profeta para dizer ao povo: ânimo, minha gente, levanta a cabeça, não vamos perder a esperança. Deus um dia vai cumprir sua promessa. Deus um dia haverá de enviar o Messias. Ele há de vir ao encontro da humanidade. O povo do Antigo Testamento caminhou por séculos e séculos, esperando o dia que Deus ia cumprir a promessa e que o Messias iria vir ao encontro da humanidade, que o Messias iria nascer. Mas, se a gente pudesse voltar ao tempo, se a gente pudesse ir agora lá no tempo do Antigo Testamento, e se a gente tivesse a oportunidade de perguntar ao povo do Antigo Testamento, ao povo de Israel, como era essa história desse Messias que eles estavam esperando, a gente ia ouvir um bocado de coisa muito, mas muito diferente do que na verdade aconteceu. Por exemplo, se a gente perguntasse ao povo: onde vai nascer o Messias? Eu garanto para vocês que todo o povo de Israel ia dizer assim: ele vai nascer em Jerusalém. Sabem por quê? Porque Jerusalém era a cidade grande, era a cidade importante, era o centro do poder político, do poder econômico, do poder social. Era a cidade desenvolvida, era onde estavam os grandes, os poderosos. Então todo mundo olhava para Jerusalém como o centro da fé. Até o templo estava construído lá em Jerusalém. Então todo mundo achava que era lá em Jerusalém onde estava o império. Era lá em Jerusalém que o Messias ia nascer. Se perguntassem também ao povo do Antigo Testamento de quem iria nascer o Messias, eu tenho certeza que a resposta de todo o povo do Antigo Testamento também ia ser assim: ele há de nascer de uma família importante, de uma família rica, de uma família descendente de imperador, de uma família nobre, de sangue azul, como a gente chama, não é? Não ia nascer de uma família pobre. Todo mundo imaginava que era de uma família real, de uma família imperial, que o Messias ia nascer. Assim que o povo esperava. Se a gente perguntasse onde, em que casa, protegido, debaixo de que teto o Messias iria nascer, eu garanto também a vocês que todo o povo do Antigo Testamento ia dizer: num palácio lá em Jerusalém, porque era assim que todo mundo esperava. Mas olha, Deus tem uma mania de nos driblar. Deus tem uma mania de agir exatamente na contramão das coisas que a gente imagina. Deus age na contramão. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Quando a gente pensa que as coisas vão ser exatamente de um jeito, Deus gosta de fazer de outro. E neste caso do nascimento do menino Jesus, não foi diferente. E a gente conhece bem a história do nascimento do menino Jesus, né? Não precisa ficar contando para vocês aqui, para saber que foi totalmente diferente daquilo que o povo no Antigo Testamento imaginava. Quando o povo imaginava que o menino ia nascer de uma família nobre, Deus olhou para uma das famílias mais pobres que existia em Israel. Deus olhou para a casa de Joaquim e Ana, onde tinha uma menina. Acreditem nisso, era uma menina. A gente hoje, de tanto chamá-la de Nossa Senhora, a gente pensa Nossa Senhora como uma mulher madura, adulta. Olha o nome senhora, não é? Então uma mulher adulta, madura. É claro que depois que Jesus já estava grande, por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ela já não era mais assim, uma menina também, aí já era uma senhora mesmo, não é? Mas ela estava prometida em casamento, portanto, se tratava mesmo de uma menina. Vocês sabem com que idade uma menina costumava, naquele contexto do povo de Israel, naquela cultura, uma menina costumava ser prometida em casamento, ser dada em casamento, tão logo virasse uma mocinha. Portanto, devia ter 14, 15 anos, sei lá, não é? Então era muito menina ainda, imatura, talvez tivesse tudo para nem saber direito o que estava fazendo, o que era que estava dizendo, a responsabilidade que estava assumindo. Mas foi para aquela casa que Deus olhou. Foi àquela casa que Deus mandou o anjo Gabriel. E àquela menina Deus fez uma proposta. Maria,
ave cheia de graça, eu te escolho para ser a mãe do Salvador. E a gente não pode pensar Maria como uma menina ingênua e boba, não, porque ela questionou um bocado o anjo, né? Ela não foi logo dizendo assim: ô anjo, que coisa boa, tá certo, né? Não, ela perguntou, questionou, como é que isso vai acontecer? Que história é essa, né? Então ela fez os questionamentos necessários, ela interrogou, ela também impôs a sua condição, mas no fim, vence a vontade de Deus. Deus ouve de Maria um sim que precisava ser ouvido também de José, outro homem muito simples, muito simples. Aqui é outra coisa que às vezes a gente também se ilude. A gente fica ouvindo dizer que José é carpinteiro, aí a gente imagina José numa carpintaria, muito bem montada, com todos os aparelhos, né? Com muita madeira para trabalhar. Carpinteiro pode não ser milionário, mas não passa fome, não é um pobre miserável. A gente há de convir, sobretudo agora que madeira está cara, não é? Então não era assim, mas não era exatamente essa a profissão de José. José não tinha uma oficina, uma carpintaria, onde pudesse com todos os aparelhos trabalhar e ganhar bem para sustentar os seus. Eu costumo dizer que José estava muito mais para um biscateiro do que para um carpinteiro. Era um homem muito pobre, muito simples, que devia ter umas ferramentazinhas muito simples e que vivia no meio daquela gente pobre de consertar uma mesa que quebrou o pé ali, uma cama que quebrou o lastro acolá, uma janela que furou, mas não sei aonde, e que nem sempre recebia em dinheiro pelo serviço que fazia, porque às vezes o povo que chamava José para fazer o trabalho era mais pobre do que ele. Então muitas vezes, certamente, o seu trabalho era pago com uma galinha, com uma dúzia de ovos, com 1 litro de leite, com umas verduras e umas frutas colhidas no quintal. Era assim que José vivia, de um jeito muito simples e pobre. José e Maria eram de famílias que o povo de Israel chamava de anauins. Já ouviram falar disso? Não é uma palavra da língua da gente, não é? Mas anauim são pobrezinhos. A tradução da palavra anauim mais correta seria essa: os pobrezinhos de Deus. Portanto, era um casal muito pobre, muito simples. E Deus, quando todo mundo esperava que olhasse para uma família nobre, olhou para uma família pobre, para desta família pobre fazer nascer o seu menino. E onde ficava essa família, minha gente? Onde morava essa família? Em Nazaré. Nazaré. Nazaré era na Galileia. A Galileia era uma região de Israel discriminada. Era uma região que todo mundo olhava meio atravessado quem morava na Judeia. A Judeia é onde ficava Jerusalém, portanto a Judeia era a região rica. A Galileia era a região pobre. Todo mundo da Judeia, da região rica, olhava para a Galileia atravessado, com desdém, não é? O povo da Galileia tinha sotaque, e aquele sotaque servia de gozação. Onde um galileu chegava era criticado, era gozado, porque era um lugar de gente sem valor, de gente pobre. Para a gente entender um pouquinho, sabe como é que fica fácil comparar? O jeito com que esse povo do Sul e do Sudeste às vezes faz com a gente aqui do Nordeste, não é? Olham para a gente meio atravessado, fazem pouco do sotaque da gente, né? Olha as novelas que tratam do Nordeste aí na televisão para ver como é. Bota um povo para falar assim, ó gente, não é? Para dizer que a gente fala assim, para fazer pouco do nosso sotaque, não é? Para diminuir da gente. Eu penso que nordestino é inferior. Então, com esse mesmo jeito com que gente do Sul e do Sudeste, às vezes, nem todos, mas muitos, com muito preconceito, olham para nós do Nordeste, assim também o povo daquelas outras regiões de Israel olhava para a Galileia e especialmente para Nazaré. Deus olhou para aquele lugar discriminado, e escolheu ali uma família de pobres, para desta família de pobres fazer nascer o seu menino. Minha gente, e onde esse menino foi nascer? No palácio, no castelo que o povo tanto esperava? Não. Nasceu em Belém, a menor de todas as cidades. Nasceu não só em Belém, a menor de todas as cidades, mas as portas até mesmo de Belém se fecharam para o menino. E ele precisou nascer numa estibaria, no meio dos animais. Precisou ser colocado numa manjedoura. Às vezes a gente romantiza tanto isso.
Eu acho bonito os presépios que a gente arma. Gosto também. Na casa da minha mãe, ela arma presépio todo ano. Ela e minha irmã. Eu também armava. Agora eu vou voltar a armar, que estou por perto. Não é? Acho bonito. E acho até que toda família católica devia armar um presépio em sua casa. Não precisava ser um presépio tomando a sala toda, não. Pode ser pequenininho em cima da estante, em cima da mesa. Mas devia armar. Sobretudo quem tem criança em casa, porque é um jeito tão bonito de catequizar a criança, não é? Chamar as crianças para armar junto, botar os bichinhos, não é? Mas o nosso jeito de armar presépio é muito romântico. A gente romantiza o nascimento de Jesus. A gente faz um presépio todo bonitinho, com luzes, pisca-pisca, bota uma fonte jogando água, não é assim? Tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho. O presépio que a gente arma é tão bonitinho que dá até vontade da gente nascer nele. Mas, e não está errado não, como eu disse a vocês, é bonito e bom que a gente arme o presépio. Mas o lugar de fato em que Jesus nasceu, é preciso que a gente tenha essa consciência, está muito distante do nosso romantismo, no nosso jeito de armar presépio. Jesus nasceu numa estibaria, num lugar cheio de animal, de vaca, de boi, de cavalo, de cabra, de ovelha. E me permitam baixar o nível da pregação aqui, não é? Usar palavras um pouquinho mais chulas, mas só para a gente entender, é um lugar que fede a xixi. Vocês já chegaram perto de uma estibaria, não é? Onde os bichos fazem xixi, quando o sol bate naquilo é insuportável. Dá inseto que não acaba mais, mosquito que pica a gente, coça. Ninguém aguenta ficar muito tempo ali. Então é nesse lugar mal cheiroso, cheio de mosquitos, nesse lugar inquietante, nesse lugar que incomoda, nesse lugar que está muito distante do nosso aconchego, ainda que seja pobre, mas do aconchego do nosso lar. É neste espaço, é neste lugar que Jesus nasce, rejeitado de todos, abandonado por todos, numa situação de extrema pobreza, como quem chega de verdade aos últimos dos últimos, porque as testemunhas do nascimento de Jesus não foram os grandes e poderosos, não foram os ricos que todo mundo esperava, mas as testemunhas do nascimento de Jesus foram os pobrezinhos, os anauins, tão anauins quanto José e Maria. Foram os pastores, as lavadeiras, foram as pessoas talvez mais discriminadas naquele tempo, as mulheres talvez de má fama, foram estas que correram àquela gruta para testemunhar que ali algo de grandioso tinha acontecido. E olha a contradição, o grandioso era tão pequeno. O grandioso era um menino que estava deitado numa manjedoura, um menino que se apresentava aos olhos do mundo, um menino que vinha para redimir a humanidade, para viver, irmãos e irmãs, nossa miserável vida humana. Queridos irmãos e irmãs, Deus estava pedindo àquela família pobre, àquela família de anauins, que fossem os responsáveis por educar na fé judaica o seu filho Jesus. Jesus tinha consciência de que era Deus, Deus encarnado, Deus presente no meio da humanidade. Mas do ponto de vista da cultura religiosa, ele teve que ser educado na fé igual todas as outras crianças judaicas. Vocês já se deram conta de que ninguém nasce com fé? Ninguém. A fé é um aprendizado. É o tema que a gente refletiu na festa de Nossa Senhora das Candeias e vai refletir em tudo quanto é festa de padroeiro esse ano. A gente está falando da transmissão da fé. A gente está falando da iniciação à vida cristã. O que é que isso significa? Significa dizer que a gente nasce com um bocado de coisa determinada, não é? A gente nasce já com o cabelo da gente determinado, mesmo que a gente nasça careca, mas já está no DNA da gente, se o cabelo da gente vai ser liso, vai ser crespo, se vai ser loiro, se vai ser preto, não é? A gente nasce com a cor dos olhos determinada, a gente nasce até com predisposição para certas doenças, tem um bocado de coisa que já está lá no DNA da gente, mas a fé não. A fé, ela é transmitida. E quem é que nos transmite a fé? Quem nos transmite a fé são os nossos pais, é a nossa família. Depois a igreja, a comunidade também entra como grande colaboradora da família na educação da fé. Mas todos nós aqui crescemos na fé a partir da nossa família, não é? Por exemplo, quem é da minha geração aqui certamente lembra
que desde pequenininho o pai e a mãe pegavam pela mão e trazia para a festa de Nossa Senhora das Candeias, não era assim? Podem ter certeza que uma festa como essa para mim tem um sabor imenso de saudade, não é? Eu não tenho como não me lembrar de Padre Messias fazendo a procissão de lá da Igreja Matriz para aqui, e eu pegado na mão da minha mãe vindo atrás da procissão também para participar da festa de Nossa Senhora das Candeias, não é? E quantos de vocês certamente têm também no coração hoje essa mesma memória, não é? Então isso é educação da fé. Todos nós fomos de algum modo educados nas tradições da fé cristã. Portanto, aquele menino também precisava ser educado nas tradições da fé judaica, que era a fé do povo de Israel. E esta responsabilidade era de José e de Maria, daqueles pais que Deus escolheu para o seu filho Jesus. O que nós estamos celebrando hoje faz exatamente isso, parte das tradições da fé judaica. Completados os 40 dias do nascimento de uma criança, era comum que o pai e a mãe levassem a criança ao templo. Portanto, nada de extraordinário está acontecendo nesta festa de hoje da apresentação de Jesus. Toda criança passava por esse mesmo rito. Então a criança era levada ao templo. Se fosse menina, era feito apenas o rito de purificação da mãe. Mas se fosse menino, como era o caso de Jesus, precisava ser feita uma oferta pelo resgate do menino, e se aproveitava para fazer também a circuncisão da criança. E a oferenda que devia ser feita pelo resgate do menino, não é? Porque o menino na verdade pertencia a Deus, toda criança, todo menino, toda criança, menino, homem de Israel pertencia a Deus, e a família precisava fazer um sacrifício, uma oferenda de resgate, não é? Então José e Maria foram lá hoje para fazer também este sacrifício. E olha, aqui está a prova da pobreza de José e Maria. Quando era uma família rica, costumava oferecer em sacrifício um carneiro, um cordeiro, né? José e Maria não tinham condições de oferecer um cordeiro. Segundo o Evangelho, o que é que eles ofereceram? Um par de rolas ou de pombas, né? Deve ser bem mais barato do que um carneiro, creio eu, não é? Então, por que isso? Exatamente porque não tinham condições financeiras, né, de oferecer um carneiro. Então, para a gente ver que de fato era uma família muito simples e pobre. Mas foram lá cumprir os preceitos da fé judaica, oferecer os ritos de purificação pelo menino. Mas esse menino é cercado de tanto mistério que Maria não esperava que neste dia o sacerdote do templo, Simeão, pudesse tomar aquele menino nos braços e bendizer a Deus, reconhecendo naquele menino a obra misericordiosa de Deus pela humanidade. Agora, Senhor, pode deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E depois olhou para Maria para dizer a ela: esse menino é grande, esse menino vai ser causa de contenda, vai ser causa de contradição. Muitos se erguerão e tantos outros cairão. E isso não é novidade não, porque Maria já tinha cantado isso também no seu cântico, no Magnificat, quando ela ainda trazia o menino na barriga, dizendo que Deus haveria de derrubar os tronos dos poderosos e elevar os humildes. Então, o que o Simeão está dizendo, Maria também já tinha dito quando o menino estava no seu ventre. Mas hoje, Simeão abre os olhos de Maria e alerta aquela mãe de que uma espada de dor haveria de traspassar o seu peito. Pois bem, a gente sabe bem que por excelência a espada de dor traspassa o peito de Maria quando ela vê o seu filho morrer na cruz. Mas creio que não foi esse o único momento não. A vida inteira de Maria, ao ver o seu filho tantas vezes rejeitado, discriminado, criticado, não é, condenado, tantas e tantas vezes, em todos esses momentos uma espada de dor traspassou o seu peito. Mas ali ela sempre esteve ao lado de Jesus e fiel à missão que Deus lhe deu. E queridas irmãs, Maria apresentando Jesus no templo, apresentando Jesus diante do sacerdote Simeão, me parece que é o retrato da mãe que tem consciência de que aquele filho não lhe pertence, de que aquele filho é da humanidade, de que aquele filho é de todos nós. Queremos também hoje, nesta festa de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Luzes, compreender que a luz por excelência que ela nos dá é o seu próprio filho.
acolher no nosso coração este filho que ela nos dá, mas também fazer a Deus a nossa oferenda, dizer a Deus que também ofertamos o nosso coração, não mais o menino Jesus, porque Ele é que se oferece a nós, não é? Mas oferecemos o nosso coração cheio de limitações, nosso coração cheio de fragilidades, mas o nosso coração profundamente desejoso de viver conforme a vontade de Deus, de viver como comunidade, como igreja, iniciados e iniciadas na fé e transmitindo também esta fé aos nossos. Que nosso Senhor nos dê a graça de que a fé que um dia nos foi transmitida, que não morra, que não se encerre em nós, mas que nós cada vez mais sintamos a responsabilidade de também transmitir aos nossos, aos filhos, aos netos, aos bisnetos, a graça e a alegria de ser cristãos, para que como verdadeiros cristãos, vivamos sempre nossa fé, e sigamos sempre a Jesus, o nosso Salvador. Vamos nos colocar todos de pé, os que estão sentados, para que nós possamos, professando a nossa fé, continuar a nossa celebração dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu dos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. façamos nossas preces, apresentemos a Deus os nossos pedidos. Pai de bondade, que tua igreja seja sinal de tua presença em nosso meio, promovendo a justiça e a paz para todos. Rezemos. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Pai de bondade, que a comunidade possa abrir o coração para a conversão verdadeira, seguindo o teu Filho, que é caminho e verdade e vida. Rezemos. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Pai de bondade, que possamos demonstrar em palavras e gestos fraternos um verdadeiro testemunho do teu imenso amor e misericórdia por nós. Rezemos. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Pai de bondade, que as famílias busquem sempre a Ti, nos momentos de oração e na vida cotidiana, buscando a vivenciar o exemplo da Sagrada Família, para que sejam iluminados por Tua divina graça. Rezemos. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Acolhei, Pai Santo, os pedidos apresentados por vossos filhos e filhas, atendei-os em vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ó Deus presente, nossos presentes, nós te ofertamos. Ó Deus presente, nossos presentes,
nós te ofertamos. Trazemos pão e vinho da memória e tradição da eterna aliança, sempre nova do cristão. O corpo e nestas terras conquistadas, as flores dos jardins de tantas casas ocupadas, as dores e vitórias desta nossa caminhada. É tudo teu, Deus, amor. Está entre nós, Ele é bendito, está entre nós. O Senhor é santo, Ele é amor. O Senhor é santo, amor que refaz. O Senhor é santo, Ele é nossa paz. Ele é bendito, está entre nós. Ele é bendito, está entre nós. O Senhor é santo, Hosana. O Senhor é santo, Hosana. O Senhor é santo, Hosana. Ele é bendito, está entre nós. Ele é bendito, está entre nós. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo, reunir o nosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor,
noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, meu Deus, eu creio em vós, mais ou menos minha fé. Meu Senhor, meu Deus, eu creio em vós, mais ou menos minha fé. Meu Senhor, meu Deus, eu creio em vós, mais ou menos minha fé. Amém. Amém. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a nossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta, olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito, um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Filipe e São Tiago e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Valdemir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, ó Pai da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos, ó Pai dos
acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ergamos as mãos aos céus e ousemos todos juntos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Oremos. Por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, como correspondestes à esperança de Simeão,
não consentindo que morresse antes de acolher o Messias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem tem lugar para sentar pode ficar um instante sentados. Antes ainda da bênção final, assim como José e Maria vão ao templo, passados os 40 dias do nascimento do menino Jesus, para apresentá-lo no altar do templo, nós queremos também acolher hoje duas famílias. Renata, que é uma mãe, e Maria da Conceição e Robson Campelo. Renata é a mãe de Heitor, e Maria da Conceição e Robson Campelo são os pais de Miquel. Eles vêm então hoje também apresentar no altar do Senhor os seus filhos. Acompanhemos esse momento. Podemos cantar alguma coisa enquanto a gente faz esse momento da apresentação. Tem aviso, então continuemos aí bastante sentados. Irmãos, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dos nossos avisos e agradecimentos, nós lembramos aqueles que estão com os livrinhos de canto, podem levar para casa, podem levar de lembrança. Também nós lembramos que ainda temos algumas camisas, então aqueles que ainda quiserem adquirir, podem estar nos procurando no final da Santa Missa. Custa o valor de R$20 as camisas. E também, como sempre, todos sempre colaborando, nós mais uma vez pedimos a colaboração de todos para recolhermos as cadeiras e os bancos assim que terminarmos esta Santa Missa. Amado povo de Deus, mesmo com todos os desafios, mais uma graça foi alcançada. A graça de celebrarmos mais este momento bastante festivo, mas também de muita oração. E ainda que seja apenas mais um passo desta longa jornada, nos alegramos imensamente, pois este é o momento em que a comunidade se reúne com todos para aclamar, louvar e exaltar o nome do Senhor. E também demonstrar um pouco do que foi, é e sempre será o valoroso exemplo de sua mãe. Uma mulher que disse sim e que acabou se tornando mãe da igreja, mãe de Deus. Uma mãe amada que não desampara os seus filhos, muito pelo contrário. Ela vem cuidar e intercede a seu filho querido por cada um e cada uma de nós. Diante de tal graça,
queremos agradecer a todos que de alguma maneira deram a sua contribuição para que tudo isso acontecesse. Infelizmente, não é cabível citar todos os nomes, pois foram muitas as contribuições, desde as mais simples e singelas tarefas, até as mais complexas, desde os mais leves gestos, até as mais nobres atitudes, desde as sinceras doações, até as poderosas orações de cada um e de cada uma, que foram fundamentais. A todos aqueles que auxiliaram, seja de forma material ou imaterial, aqui fica o nosso agradecimento, que não é suficiente, mas que é de coração. Que Cristo derrame sua misericórdia a todos, e que sua Santa Mãe ilumine, acompanhe, interceda na caminhada de todos. E com este mesmo desejo, também queremos prestar o nosso agradecimento ao Padre Marco pelo seu apoio. Que o Santo Espírito o conduza e que Santa Maria das Candeias sempre interceda para que seja cada vez mais empenhado, com humildade e alegria, no serviço à Igreja de Cristo. Sendo assim, não poderíamos deixar também de orientar a todos aqueles que ainda não participam da sua comunidade, sobretudo aqueles que se encontram aqui e que nos ouvem pelos meios de comunicação, que possam buscar fazer uma experiência de fé em sua comunidade, pois muitas vezes é lá onde encontramos o real serviço da missão que Jesus nos confia, não somente participando das celebrações, mas também participando de algumas das tantas pastorais que ajudam a Igreja a caminhar e nos ajudam a nos tornarmos cristãos e cristãs melhores, mas principalmente na prática do amor fraterno que Cristo tanto nos ensina e nos mostra, ajudando os mais necessitados e sendo sal da terra e luz do mundo. Lembramos também dos tantos momentos que são realizados no dia a dia, no cotidiano das comunidades, de maneira particular na comunidade das Candeias. O encontro com a Legião de Maria na segunda-feira, às 3 horas da tarde, a preparação para a liturgia na segunda-feira, às 7 da noite, o momento mariano na terça-feira, às 6 da tarde, o encontro com o Ministério Jovem, também na terça-feira, às 7h30 da noite, os encontros do Círculo Bíblico, o momento de adoração na quinta-feira, às 6 horas da tarde, o terço mirim na sexta-feira, às 6 horas da tarde, o terço com os homens também na sexta-feira, às 7 da noite, e nossa celebração no sábado, às 7h30 da noite. Também relembramos na missa festiva, também louvor a Nossa Senhora das Candeias na comunidade do Genipapo, amanhã às 4 horas da tarde, e a missa na Igreja Matriz amanhã às 7 da noite. Enfim, gostaríamos de agradecer mais uma vez ao bondoso Deus e Senhor, que nos concedeu mais esta graça, nos mostrando que devemos ser igreja, comunidade, lugar da vivência e transmissão da fé dos iniciados em Cristo. E também agradecemos a sua Santa Mãe, a Nossa Senhora das Candeias, que neste momento tão belo participa, intercede e reza junto com o povo, junto com seus filhos e filhas, que está sempre caminhando conosco, nos ajudando a perceber
que devemos fazer tudo o que o Senhor disser. Muito obrigado a todos. Então, queridos irmãos e irmãs, terminada esta celebração, peçamos a bênção de Deus pela intercessão de nossa Mãe Maria sobre todos nós, para que nós possamos voltar santificados, abençoados, às nossas casas, aos nossos afazeres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir, sempre por toda parte, a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da vida. Amém. E a vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa e santa noite a todos, uma boa volta para casa. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos os que nos acompanham também nesse momento. Fala um pouquinho sobre a importância desse momento, está realmente aí se adaptando a esse novo processo aqui na nossa comunidade. Verdade, pois é. Não exatamente me adaptando à festa, porque a festa das Candeias faz parte das minhas memórias, né? Hoje eu dizia, inclusive, isso ao povo na reflexão também, porque conheço a festa de Nossa Senhora das Candeias desde muito menino, então sempre vim muito criança. Eu não saberia dizer o primeiro ano que vim para a festa de Nossa Senhora das Candeias. Eu creio que deve ter sido o primeiro ano que nasci. Então sempre vim participar da festa de Nossa Senhora das Candeias, nos braços de minha mãe, depois minha mãe me tomando pelo braço, depois andando com minhas próprias pernas. Cresci e vivi nessa comunidade de São Felipe, conhecendo de perto a realidade dessa festa. Agora me impressiona o modo com que cada ano que passa a festa vai crescendo no número de pessoas que participam, né? E crescendo também na importância que essa festa tem para o povo de São Felipe. Então, para mim, hoje foi uma alegria imensa, uma emoção poder participar com o povo dessa festa de Nossa Senhora das Candeias. Importante também essa questão do processo de renovação, né? Que sempre aí, cada ano, para muitos que estão aqui no ano que vem não tá também, e as pessoas aceitando, né? Que desde a época do Padre Messias, que tinha aquele momento de convicção, participava de forma ativa dessa festa. Então é um processo de renovação também, né? Exatamente, isso é muito positivo na igreja, né? Aquilo que se instala apodrece, perde o sentido, né? Então nada pode ficar instalado, a gente precisa de verdade se desinstalar, se renovar, e a igreja tem de fato essa preocupação muito grande de renovar todos os anos, de renovar sempre. As próprias transferências dos padres entram um pouco nessa lógica da renovação também. Então acho que cada padre que por aqui passou deixou sua parcela de colaboração, fez alguma coisa, não só por essa festa das Candeias, mas por todas as festas de padroeiros desta rede de comunidades. E agora com muita
muita alegria eu recebo da igreja essa missão, de ser a minha vez, de também de algum modo contribuir para que a festa de Nossa Senhora das Candeias cresça, para que as festas todas dos nossos padroeiros possam também crescer. A forma de pregação é uma característica própria de Cecília Miriam, alguém que Cecília Miriam vai poder trazer com muita propriedade e facilidade de entendimento os momentos que é vivido pela própria igreja, como a noite de hoje também. Para mim, assim, a missa precisa ser, por excelência, um momento de catequese, não é? Tem muita gente que participa de outros momentos de formação da igreja, mas a gente tem que levar em conta que tem muita gente que o único momento que tem de catequese é a missa. São pessoas que não estão em outros grupos, que não estão em outros movimentos. Então sempre penso que a missa, ela deve ser esse momento celebrativo, litúrgico, mas sem dispensar também esse momento de ajudar as pessoas a crescerem na fé e de conhecerem um pouco mais do Evangelho. Agradecer aqui a Padre Marco conosco, deixar o microfone da rádio, o site também à sua disposição. Como sempre eu te agradeço a todos os que nos acompanham e que juntos nós possamos continuar aí a fazer esse caminho que Deus nos dá a graça de juntos poder fazer.